Olá, meu querido irmão, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e com seus familiares, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. Hoje vamos falar sobre um tema que se encontra no livro de Jó, capítulo 1, versículo 21 e 22, que tem por tema: tudo o que tens foi Deus que te deu. Amém? Glória a Jesus. Porque tem muita gente, né? E eu escuto muitas pessoas falar que o que eles têm não foi Deus que deu a ele. Não é verdade? Foi suor do rosto dele, foi por conquista valorizada por ele mesmo. E tudo isso é um engano. A gente sabe que é um engano. Não é verdade? Porque Deus é criador de todas as coisas e tudo que nós temos foi Deus que deu. Seja coisa boa, seja coisa não tão boa, seja bênção ou não bênção, foi Deus que deu. Deus permite que nós tenhamos as nossas coisas, seja bem materiais ou espiritual. Tudo é na vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Também quero dizer a vocês que toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como este, no qual você vai ouvir ou assistir. E em seguida estarei orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a você que está chegando nesse canal pela primeira vez e ainda não se inscreveu, entra lá no YouTube e digita o nome José Claudino. Claudino, aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e depois ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Quero dizer a vocês que a imagem de fundo que você vai assistir nesse canal é do canal escolhido, que cedeu-me permissão para fazer uso. Amém? Então vamos lá para o tema desta noite, que diz: tudo o que tens foi Deus que te deu. Amém? Glória a Jesus. Na passagem de Jó, capítulo 1, versículo 21 e 22. O 21 diz: e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O 22 diz: em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Glória a Jesus. A gente sabe que a história de Jó é uma das histórias mais lindas da Bíblia, não é verdade? Mas ninguém quer passar pelo sofrimento que Jó passou, né? E o mais interessante da história de Jó é que Jó tinha muitas, como se diz, atribuição. Jó era dono de muitas terras, muitos gado, né? Fazendas. Era o homem mais rico daquela região. E Jó era um homem temente a Deus. Seus familiares não era, mas ele era, né? Mas até que o inimigo de nossa alma viu, e foi até Deus e disse, né? Permite que eu toque em Jó, permite que eu mexa em Jó. Ele só tem tudo isso, né? Porque o Senhor permite. Mas Deus, conhecendo o coração de Jó e sabendo quem era Jó, e disse a ele: eu permito que o Senhor, ou melhor, eu permito que você faça isso, isso e isso. Deus determinou, né? Deus determinou, ainda disse a ele o que ele deveria fazer com a permissão de Deus. Porque Deus conhecia Jó, Deus conhecia o coração de Jó. Amém? Então a frase que você está ouvindo, estiver acompanhando com a Bíblia, Jó 1, 21, 22, Jó reconhece que tudo que possuía, incluindo suas riquezas e família, foi dada por Deus e que, portanto, a retirada desses bens também é a obra de Deus na vida dele. Ele declara que assim como veio ao mundo sem nada, retornará ao pó sem nada, e louva o nome do Senhor, aceitando tanto as bênçãos quanto as provações, com uma atitude de submissão e gratidão. Não é verdade? Então o que a gente vê hoje, a pessoa leva uma topada, já chama palavrão, já começa a criticar Deus e o mundo, não é verdade? Ou então quando perde o emprego,
Quando perde o emprego, é culpa de Jesus, eu não quero mais Jesus. Ou então uma oportunidade na igreja, aí começa a criticar fulano, cicrano, beltrano, não é verdade? Aí começa a dizer isso, dizer aquilo e começa a culpar todo mundo, inclusive até Deus. Muitos se perguntam, por que, Senhor? Por que isso está acontecendo comigo? Eu não mereço. Ou então fulano não merece passar por isso. Por que fulano, cicrano está passando por isso? Esquece de fazer o mais importante, de ser grato. Não é verdade? De ser grato. Então, o que você e eu aprende nessa passagem de Jó 1, 21, 22, diz, nos ensina sobre a soberania de Deus e a importância da gratidão em toda circunstância e a aceitação da vontade divina, mesmo que quando essa vontade traz sofrimento. Não é verdade? Mesmo que essa vontade te traga sofrimento, você e eu tem que aprender a ser grato, né? Tem que aprender a ser grato e reconhecer que tudo o que tens foi Deus que deu. Não é verdade? Por quê? Porque tudo que você tem foi Deus que te deu. Porém, mesmo que você administre as bênçãos que o Senhor te forneceu, isso não muda o fato de que tudo que você tem continua sendo dele. Sendo assim, o que o Pai tira de você hoje, na realidade, sempre foi dele. E você talvez não tenha percebido nada disso. Não é verdade? Então eu te digo, com toda certeza, por isso descanse. E descanse no Senhor. Não sinta medo de perder nada, pois nada te pertence. De fato, nada tem a perder. Tudo é dele, não é verdade? E se ele tirar algo de você, se tira uma bênção, se tira alguma coisa de você, se tira a bênção de sua mão, acredite que há um motivo justo e bondoso por trás de tudo isso. Não é verdade? Então, o que a gente aprende com essa frase, tudo o que tens foi Deus que te deu, é uma expressão de gratidão e reconhecimento de que as bênçãos e as conquistas na vida são dádiva divina. Ela reflete a crença de que a origem de tudo que possuímos vem de Deus, seja material ou espiritual. Não é verdade? Então, essa frase é frequentemente usada para lembrar da importância da humanidade e da gratidão diante das dádivas recebidas. O que é dádiva? É a vida. Então, agradeça pela vida que você tem e pare de reclamar. É mais fácil, eu digo sempre, o ser humano é mais fácil reclamar do que agradecer. Não é verdade? Então, eu digo a você, nós temos que ser gratos a Deus todos os dias pela nossa vida, porque a vida é um presente especialmente valioso quando envolve sentimento de tempo e sacrifício, né? Porque muita gente não valoriza a vida que tem, e você só tem uma, então seja grato. Está passando por luta, por prova, agradeça. Não está passando, agradeça também. Por quê? Porque nós temos que ser gratos. A gratidão, ela gera coisa boa em nossas vidas, em nossos sentimentos, em nosso coração. Por isso temos que ser gratos o tempo todo. A gratidão deve fazer parte do seu dia a dia, assim como comer, tomar banho, escovar os dentes e dormir. Se você consegue fazer isso, meu amado irmão e irmã, você verá que mesmo diante de tanto problema, tanto sofrimento, a sua confiança em Deus ficará cada dia mais enorme. Não é verdade? Então quero ler aqui uma passagem que está no livro de Salmos 92, 1 e 2, que diz, como é bom render graça ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal, e de noite a tua fidelidade. Amém? Glória a Deus. Então, se você tem o hábito de fazer isso, você vai saber passar pela prova dando glória a Deus. Não é verdade? Porque não foi por acaso que o salmista disse como é bom render graça ao Senhor. Um estudo prova que a gratidão constante gera em nós uma força muito grande. Isso porque sempre que lembramos de algo bom que acontece no passado ou que aconteceu, o nosso cérebro
liberam a substância chamada dopamina, que fornece ao nosso corpo uma sensação de alegria, satisfação e relaxamento. Isso reduz a depressão e nos liberta e livra de emoções negativas. Amém? Glória a Deus. Então tá vendo como é bom ser grato e render graça ao Senhor? E Jó foi abençoado. Jó foi abençoado em dobro, porque ele disse a frase mais bela do mundo: o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Né? E por toda a luta, toda a prova, todo o sofrimento, isso tudo Jó não pecou e de nada culpou a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então esse foi o tema que Deus brotou em meu coração para compartilhar com todos vocês e que você possa saber que tudo que tens foi Deus que te deu. Amém? Então vamos orar, mas antes de orar, deixa eu ler uma passagem que está no livro de Colossenses 2, 6, 7, que diz: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, entronizado, enraizado e edificado nele, firmado na fé, como foram ensinado, transbordando de gratidão. Amém? Glória a Jesus. Então vamos orar. Senhor, controla, Senhor, todas as áreas de minha vida. Senhor Deus, quero agradar-te em tudo, Senhor, e em todas as coisas. Por isso eu entrego meu relacionamento e deposito, Senhor, relacionamento, sonhos, desejo, minhas finanças, decisões e meu trabalho, tempo, lazer, corpo e mente. Deposito, Senhor, tudo em tuas mãos, a fim de serem usados para a honra e glória do teu nome, Senhor. Porque eu declaro no dia de hoje que fui crucificado com Cristo. E assim, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, Senhor. E a vida, Senhor, que agora vivo, e vivo no corpo, vivo pela fé. A fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Por isso, Senhor, te peço que controle todas as áreas de minha mente, Senhor, e conduze-me a tudo o que preparaste para mim nos dias de hoje, em nome de Jesus. Amém? Soberano Deus, obrigado, Senhor, por mais uma madrugada em tua presença. Obrigado, Senhor, por esse momento de oração. Senhor Jesus, eu te peço que abençoe todo aquele que vai ouvir ou assistir esse vídeo, que ele seja impactado, Senhor, pelas tuas palavras e visitado pelo teu Espírito Santo. Senhor, meu Deus, nos ensina a ter o coração receptivo a ti. Nos ensina, Senhor, a ser mais grato. Nos ensina a ser obediente. Nos ensina a te agradecer em todas as coisas, Senhor. Senhor, meu Deus, eu te peço que ajude todo aquele que se encontra no leito de um hospital. Ajuda aquele, Senhor, que está se recuperando. Senhor, ajuda aquele que precisa de uma porta de emprego. Senhor, meu Deus, ajuda a nossa liderança e abençoa nosso país, Senhor. Ajuda a nossa liderança para que ele venha fazer sempre a tua vontade. Senhor, meu Deus, eu te peço também que nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a encarar os tempos que está tão difícil, Senhor. Senhor, eu te peço que nos dê uma madrugada em paz, tranquila e restauradora da tua presença e um amanhecer de paz, bênção e sabedoria, para que possamos tomar sempre a melhor decisão conforme a tua vontade, hoje e sempre, em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Se você gostou, entra nesse canal, dá um joinha para crescimento desse canal e do Evangelho de Cristo. Também não esquece de ativar o sininho para ficar em dias com as notificações e compartilha. Compartilha, porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém e amém.